Olá, está começando agora o Panorama aqui no canal do Lab Vídeo da PUC Minas. O programa de hoje abre espaço para um diálogo sobre o islamismo, uma religião que acumula dúvidas e questionamentos. Desde o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, no início de janeiro deste ano, todos os olhares se voltaram para a religião que mais cresce no mundo, o islamismo. Para esclarecer e aprofundar o assunto, hoje recebemos o professor Edmar Sena. Ele é pesquisador em islamismo e professor da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor Edmar. Obrigado. Professor, quais são os principais fundamentos do islamismo? Nós vamos aqui, só para título assim, mais didático da nossa conversa, né, a gente usar o termo Islã, porque o islamismo nós utilizamos ele como um conjunto todo político. Quando a gente trata da religião, então aí nós falamos desses princípios, né? Então os princípios da religião islâmica, do Islã, são 5, que são considerados inclusive os fundamentos da fé muçulmana. Então entre eles estão aquele famoso que nós conhecemos aqui pelos meios de comunicação, o jejum no mês de Ramadã, são 30 dias, onde as pessoas jejuam durante o dia, e esse é um do princípio da fé muçulmana. O segundo princípio seriam as orações, são 5 orações diárias que o muçulmano faz todos os dias, né? Onde ele estiver, no trabalho, ele tem essa obrigação das 5 orações diárias, distribuídas durante o dia. Ele tem também a profissão de fé, que é onde ele confessa a unicidade de Deus, porque o Islã é uma religião que tem como fundamento principal a unicidade, o Deus único, né? Quer dizer, um monoteísmo que leva isso muito a sério, e o profeta Muhammad, que nós chamamos comumente de Maomé, e a pessoa faz uma profissão de fé, então, que acredita em Deus, um Deus único, e que Maomé é mensageiro de Deus, que é Alá em árabe. Né? Um outro ponto é a peregrinação a Meca. Então, isso é um fundamento também, mas ele é relativo, porque a pessoa tem que ter tanto condições físicas como condições financeiras para fazer essa peregrinação a Meca ao menos uma vez na sua vida. Depois tem também a ideia da esmola, que é como se fosse assim, a gente poderia comparar como se fosse um dízimo, assim, mas ele é destinado àqueles ganhos que a pessoa tem durante um ano. Então, ela faz uma porcentagem daquilo e destina para uma pessoa que necessita. Então, esses pontos, eles é que firmam, eles são retirados do Alcorão e eles firmam a fé de um muçulmano. Quer dizer, a gente conhece o muçulmano por essas atitudes que ele vai tendo durante sua vida. Professor, e por que é tão difícil para o Ocidente compreender os pilares do islamismo? Porque nós partimos de um outro princípio, né? Nós partimos do princípio da religião cristã, de uma outra matriz religiosa. Mas não é tão difícil assim compreender se nós formos pensar, por exemplo, que entre cristãos e muçulmanos há mais semelhanças do que diferenças, né? Primeiro que são religiões que, assim como o judaísmo, oriundas de uma mesma raiz, né? Então vamos dizer assim, que as diferenças dessas religiões, elas são mínimas. E também na história nossa do Ocidente, na história propriamente do Brasil, o Islã teve presente em alguns episódios, né? Então não é tão estranho assim a gente. O que é estranho ao Ocidente é a forma com que alguns grupos que se identificam e que se aproximam do islamismo e que assumem o islamismo como religião e falam em nome da religião e têm atitudes fundamentalistas, terroristas, alguns grupos muito fechados, radicais, grupos que pretendem buscar uma tradição islâmica muito antiga, como a Sharia, que é a lei islâmica. Então, esses grupos que falam em nome do Islã, e nós temos que lembrar que o Islã também é uma religião plural, não tem como a gente encontrar um islamismo único, mas onde ele está inserido na cultura que ele está, assim na África, ou no Oriente Médio, ou no Irã, ele tem um certo tipo de comportamento. E o jeito de se comportar dessa religião diz muito do que ela é. Então, muitas vezes, essa oposição entre Oriente e Ocidente está muito mais ligado a esses grupos que se identificam, esses grupos mais radicais que se identificam com o Islã e que o Ocidente não os reconhece. Mas a religião islã em si, na história e mesmo agora na atualidade, há muitos pontos de encontro com o Ocidente, onde ela tem mais coisas em comum com o aspecto religioso e aspecto cultural do que diferenças. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos. É já já. Voltamos com o panorama aqui no canal Lab Vídeo da PUC Minas.
Antes de avançarmos na discussão, vamos assistir agora a matéria da repórter Fabiane Gato sobre o assunto. Os tiros e as explosões do atentado contra a revista francesa Charlie Hebdo e as constantes execuções do Estado Islâmico não se assemelham à mensagem de paz da segunda maior religião do mundo. O atentado como falei, de Charlie Hebdo eram duas pessoas, não era o mundo muçulmano todo. E o mundo muçulmano todo condenou. A gente condena o fato de publicar desenhos como fala, que desonram o mensageiro de Deus. Mas a gente tem meios legais para parar com isso. A gente entrar em tribunais internacionais e pedir julgamento dessas pessoas e parar com difamar a imagem do profeta. Apesar da grande repercussão negativa dos atentados, tanto do Charlie Hebdo quanto de 11 de setembro, o número de adeptos ao islamismo vem crescendo. A gente percebe que não é só esse evento que aconteceu que cria esse movimento de reversão, de aumento de reversão. Mas o próprio 11 de setembro, ele trouxe isso também. Após os atentados do 11 de setembro, nunca se vendeu tanto ao Corão e nunca se houve tanta conversão. Hoje em dia, muita gente está abraçando o Islã quando eles começam a pesquisar e conhecem a verdade do Islã. Com 1 bilhão e 600 milhões de seguidores no mundo, o islamismo representa cerca de 1/4 da população mundial e suas raízes estão presentes na capital mineira. A comunidade islâmica de Belo Horizonte tem cerca de 150 integrantes e é aqui na única mesquita da cidade que eles se reúnem para rezar. A estudante Amanda Costa, natural de Governador Valadares, converteu-se ao Islã há 3 anos e frequenta o Centro Islâmico de Minas Gerais todas as sextas-feiras, dia sagrado para a religião. Desde quando eu me converti ao Islã, eu sinto paz e facilidade em tudo, porque tudo o que eu quero e tudo o que eu faço baseado no Corão. A palavra de paz apresentada pelo Corão se contradiz com as ações de terrorismo de grupos islâmicos. Segundo Patrícia Prado, a interpretação e a compreensão linguística do livro podem desencadear conflitos. O problema é a leitura que eu faço do livro, porque se eu pego o livro cristão, ele é tão violento, se eu quiser fazer essa leitura, ele é tão violento quanto o livro islâmico. Ele vai falar de morte, mas ele também vai falar de vida. Ele vai falar de condenação, mas ele vai falar também de perdão. Os livros vão dizer isso, mas eu posso fazer opções de leitura desse livro. Apesar das compreensões extremistas, a tradição de fé e a mensagem de paz da religião ajudam a desconstruir antigos estereótipos. O muçulmano é o ser que aceita Deus e aceita a palavra dele e vive bem com os outros. Esse é o muçulmano, nada mais. Ele tem 2 orelhas, um nariz, joga bola, come, chora, normal. Como mencionado na reportagem pela professora Patrícia Prado, há várias interpretações sobre o Corão. Quais as consequências dessa variação para a religião? Isso, a religião muçulmana ela tem escolas, né? Escolas teológicas, e cada escola ela prima por uma determinada vertente de interpretação, que é muito diferente da nossa interpretação da hermenêutica que nós fazemos, por exemplo, no mundo cristão com relação à Bíblia. Né? Há culturas muçulmanas, há países e escolas em que são de uma tradição mais fechada dessa leitura. Né? Nós temos que lembrar aí que, além do Alcorão, acrescenta-se aí aqueles chamados hadiths, que são ditos do profeta, que são considerados também assim, como que o profeta teria saído em determinadas situações, que não estão especificamente no Alcorão. Agora, o mais sério disso tudo é a chamada Sharia. A Sharia é a lei muçulmana. Né? Essa lei ela é passível de interpretação na história como qualquer lei, mas há vertentes muçulmanas que querem que essa lei seja levado a fundo, por isso nós falamos assim, são correntes fundamentalistas, né? E onde a Sharia é aplicada, são alguns países, não são todos os países muçulmanos, todos os lugares que tem Islã que a Sharia é aplicada, eles tentam fazer a aplicação da lei conforme ao Corão, não fazendo assim aquele processo hermenêutico, ou seja, de interpretação do texto para a realidade atual. E nisso acaba tendo muitas distorções. E nesse caso, por exemplo, que a gente pode citar como exemplo o Boko Haram,
da Nigéria, onde eles aplicam leis severas e é um grupo radical que, em nome daquilo que o profeta fez, em nome da lei islâmica, acabam cometendo grandes atrocidades, como nós temos assistido todos os dias. O Sheikh Mokhtar El-Ksit, ele afirma em sua entrevista que os atentados proporcionaram uma visibilidade maior à religião. Como que o senhor compreende essa dualidade? Nas minhas pesquisas com relação ao Islã no Brasil, eu não dou tanta ênfase assim no 11 de setembro, não. O que aconteceu foi duas coisas que foram praticamente da mesma época. Então, o que aconteceu? Nós temos, o Islã cresce no Brasil depois de 2001, isso é fato. Mas eu não atribuo isso aos atentados de 11 de setembro. O que aconteceu também naquele período? Foi o momento em que a Rede Globo vinculou uma novela chamada O Clone, e nós sabemos que a novela no Brasil ela tem uma função de criar modos de adesão, né? Modos de identidade. Então, a novela contribuiu muito, a novela da Glória Pérez, para tirar uma impressão que se tinha do Islã, um estranhamento que se tinha com relação ao Islã. Se a gente for pensar bem, nós lembramos dos personagens da novela, né? E os personagens transitavam entre a tradição muçulmana e a modernidade daqui do Brasil. A novela denotava pessoas muçulmanas alegres, felizes, né? E não aquelas pessoas muitas vezes como a gente vê pelos meios de comunicação, pessoas fechadas, carrancudas, né? Que assim, fundamentalistas. Então eu pelo menos nas entrevistas que eu fiz nas mesquitas no sudeste do Brasil, com todos os convertidos que se converteram ao Islã naquele período, eles pelo menos uma vez citam a novela e quase não citam o 11 de setembro. Então, eu acho que o 11 de setembro deu visibilidade para o Islã no mundo ocidental. Né? No mundo ocidental, porque foi um acontecimento de grandes proporções. Né? Mas, em termos de Brasil, de adesão ao Islã, de pessoas que não são nem filhos de árabes, nem são descendentes de pessoas, de estrangeiros, de países árabes, elas aderiram ao Islã, eu acho que muito mais por a novela ter desmistificado essa ideia do que é o Islã para a cultura brasileira. Após o atentado ao jornal, o mundo iniciou uma discussão sobre a expansão da religião. Na sua visão, quais fatores contribuíram para o crescimento de adeptos? Eu acho que, de fato, isso é uma coisa inegável, o Islã é uma religião que tem crescido no mundo inteiro. Né? Nós temos assistido aí a Europa, né, vários países da Europa, com um número significativo de pessoas que têm aderido ao Islã. Eu não atribuo só isso à questão do jornal, não. Eu acho que a questão do jornal francês, ele está dentro de um bojo de várias coisas que têm acontecido nesse mesmo contexto em relação ao mundo muçulmano. O Estado Islâmico, por exemplo, ele tem conseguido adeptos no mundo inteiro, principalmente na Europa, e é basicamente jovens. Né? Mas eu não sei se, de fato, essas pessoas que aderem a grupos radicais como esse, no caso do Estado Islâmico, se tiveram uma compreensão, de fato, do que é a religião islâmica e a religião muçulmana. Eu acho que a religião muçulmana cresce no mundo inteiro como religião. Agora, como movimento político, partidário e radical, eu acho que são outras motivações, afora a religião, que têm levado pessoas. Por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas desses grupos e muitos me falavam que estão aderindo ao Islã por causa de uma reação aos Estados Unidos, uma reação política. Né? Então, a motivação para assumir essa religião tem sido essa. Diferentemente daquele crente que nós visitamos na mesquita e quando nós perguntamos a ele qual foi a motivação, eu li o Alcorão e algumas passagens do Alcorão me despertaram por Deus verdadeiro, para a religião única. Então, os discursos mostram isso. Então, há um posicionamento no mundo inteiro de querer enquadrar o muçulmano e querer enquadrar os muçulmanos num bloco só. Isso aí é um pouco perigoso, essa visão. Né? Então, nós temos que começar a avaliar, quando a gente tenta entender o Islã, o que são grupos partidários, radicais, sectários, que têm o Islã como bandeira, mas têm outros fundamentos, e isso também tem atraído muita gente, e como o Islã, como religião, tem atraído pessoas que livremente, espontaneamente, por uma questão de fé, aderem à religião. E qual que é o perfil das pessoas que buscam o Islã? No Brasil, por exemplo, que é onde eu fiz a pesquisa, no sudeste do Brasil, o perfil das pessoas que têm aderido ao Islã, principalmente depois de 2001, são jovens, né, numa faixa etária entre 18 e 23 anos, geralmente são estudantes secundários ou universitários, e eles são pessoas que já tiveram um trânsito religioso anterior. Então, são pessoas que, de uma certa forma, tiveram alguma decepção com a religião que aderiram anterior,
a maioria delas ou foram católicos ou foram evangélicos, né? E essas pessoas queriam buscar uma forma de religiosidade que fosse mais simples, né? Vamos dizer assim, para a gente poder entender aqui, uma religiosidade com menos dogmas, com menos aparato sacramental e uma coisa mais simples. Essa é a fala das pessoas, né, que eu estou reproduzindo aqui. Então elas encontram no Islã como é uma religião que não tem sacerdote, como é uma religião que não tem sacramento, e que a pessoa faz uma adesão livre. Então, elas encontraram no Islã esse exemplo de religião mais simples, mais simplificada, né? Claro que depois, entendendo a religião na sua teologia, a gente vê que não é tão simplificada assim, ela é tão complexa quanto as outras. Mas, aparentemente, o que tem atraído as pessoas e o discurso que elas têm colocado, que elas colocam para a gente ao serem entrevistadas, é esse. Sabe? Diferentemente de um discurso de um crente que diz que se converteu ou a alguma igreja evangélica ou ao catolicismo por um outro fator, que seja emocional, que isso seja algum momento que ele atribui como um milagre, como alguma coisa que aconteceu na sua vida. Diferentemente, os que buscam o Islã buscam uma religião mais simples, com menos, vamos dizer assim, com menos aparato religioso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco retornaremos discutindo sobre a presença do Islã no Brasil. Voltamos com o Panorama, que hoje recebe o pesquisador sobre filosofia e religião, Edmar Sena. Professor, em sua tese sobre o islamismo na região sudeste, o que mais lhe chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção nessas pesquisas nas comunidades muçulmanas é exatamente as diferenças locais. E o que eu quero dizer com isso? Assim, é como que o Islã, sendo uma religião de fora, vamos considerar assim, né, fora do nosso meio cultural, como é que ela tem uma porosidade que ela, em culturas e sociedades diferentes, ela vai assimilando contextos próprios daquele lugar. Por exemplo, tem a mesquita muçulmana do Rio de Janeiro, ela é completamente diferente da mesquita muçulmana de Belo Horizonte. A mesquita de São Bernardo do Campo é completamente diferente da do Rio. Tem umas que o Islã aderiu mais à cultura árabe. Se nós formos, por exemplo, a São Bernardo do Campo, a mesquita lá que é muito grande, tem muitas pessoas que ali fazem parte da mesquita, vocês vão ver pessoas vestidas com os trajes árabes, vocês vão ver que tem gente aprendendo árabe, né? Se você vai no Rio de Janeiro, a sociedade muçulmana do Rio de Janeiro ela quer desvencilhar o que é a cultura árabe do que é a religião muçulmana. Né? E em Minas Gerais há um misto das duas coisas, porque quem fundou a Sociedade Beneficente Muçulmana de Minas Gerais foram os estrangeiros, né? Os sírios e libaneses. Né? Então você tem lá um grupo de sírios e libaneses, que são a faixa etária mais alta do grupo, e você tem os recém-chegados que não têm ascendência muçulmana. Né? Então o que você vê com isso? Né? Nessa microexperiência a gente consegue perceber como é que é o Islã mundial. Ele vai se encaixando dentro das culturas e dentro da sociedade local que ele está inserido. Então, por isso que eu sempre friso isso, não existe um Islã, existe um Islã plural, que ele vai se adequando, se adaptando na sociedade, no meio em que ele está inserido. E como os seguidores do Islã conseguiram adaptar as diretrizes da religião para a cultura local? Isso é um problema para muitos muçulmanos, porque se a gente pegar, por exemplo, muçulmanos brasileiros, né? Porque se nós formos pegar, por exemplo, a sexta-feira, que é um dia, vamos dizer assim, é um dia de oração para o mundo muçulmano, é um dia de feriado, né? No Brasil é um dia que as coisas estão funcionando todo normalmente, né? Então você vê que o muçulmano aí tem uma certa dificuldade, mas a própria sociedade muçulmana, a comunidade muçulmana entende isso. Então ela cria meios de a pessoa estar participando da comunidade normalmente, mas sabendo que aqui não é um país muçulmano, de cultura muçulmana, então tem as suas limitações. Outro exemplo disso é o jejum no mês de Ramadã, né? Você imagina aqui, né, a gente continua trabalhando normalmente, estudando normalmente, né, as pessoas levantam, acordam de manhã e não comem nada. Há casos de entrevistados meus em que o menino passava mal na escola, né, aí a mãe não era muçulmana, então a mãe queria que ele comesse alguma coisa. Então há uma série que não são propriamente dificuldades, mas há uma série de limitações que o crente muçulmano também deve saber se adaptar, né? Então, quer dizer, ele deve saber se adaptar na cultura local onde ele está. Quais são as perspectivas do Islã no mundo contemporâneo? Olha, o Islã é uma das grandes religiões mundiais, né? E ele está, de fato, ele tem tido um crescimento vigoroso nos últimos tempos, né? Eu acho que o Islã, ele vai ser, de fato, sempre vai configurar no cenário mundial como uma grande religião e sempre vai
muitas pessoas querendo ser seguidores do Islã. Agora, a grande questão mesmo que a gente tem que colocar é como é que esses grupos radicais que vão aparecendo, assumindo a bandeira do islamismo, aí nós falamos de islamismo agora, porque é um sistema todo político, né? Como que esses grupos vão dialogar com outros grupos. Por exemplo, né, a grande barreira aí que se tem quando se fala de Islã é como se tivesse uma guerra aberta entre Oriente e Ocidente, né? Então eu acho que a grande questão não é tanto o número de adeptos que a religião vai ter, não é tanto se a religião vai continuar crescendo assim ou se a curva vai abaixar daqui a algum tempo, mas é muito mais como é que os grupos vão dialogar e como é que nós aqui do Ocidente nós temos que tirar cada vez mais aquele olhar que nós temos do Islã, porque a gente olha para lá, para o Oriente, com a lente do Ocidente, né? E quer dizer, tirar os estereótipos todos que cercam essa religião e conseguir compreender que grupos como esse do jornal francês não representam o mundo muçulmano. O programa de hoje se propôs a desmistificar a religião que mais cresce no mundo, o islamismo. Após uma vasta discussão sobre vários aspectos do Islã, temos que agradecer ao professor Edmar e você pela sua companhia. O programa Panorama fica aqui. Até a próxima. Obrigada, professor. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Obrigada, professor.